Noite, está no ar mais uma edição do programa Zuela Meu Povo. A situação de insegurança no bairro que fica tem preocupado cada vez mais moradores e trabalhadores. Nos últimos tempos, o aumento da delinquência tem criado um clima de medo e instabilidade naquela comunidade. Os mototaxistas, assim está correto, que diariamente dependem das ruas para sustentar as suas famílias, estão entre os mais afetados. Por receio de assaltos e outras situações de perigo, muitos deles decidiram deixar de trabalhar a partir das 17 horas, como forma de proteger as suas vidas. Esta realidade acaba por afetar não apenas os mototaxistas, mas também os moradores que dependem desse meio de transporte para se deslocarem. E quando o medo começa a definir a hora de trabalhar e circular pelas ruas, é sinal de que a insegurança precisa de maior atenção. É sinal de que precisamos pensar na segurança. Diante desta situação, a população pede mais presença das autoridades e de medidas que garantam de facto a tranquilidade naquele bairro. Afinal, todos têm o direito de viver e trabalhar em segurança. Vamos refletir sobre o índice elevado de criminalidade na zona do que fica. Vamos pensar nisto e vamos todos conversar. Eu hoje, por acaso, recebi denúncias de algumas zonas do que fica. Falaram-me de um bar muito frequentado por miliantes. A zona do que fica precisa da intervenção urgente da Polícia Nacional. O que fica pertence ao município do Benfica, que na verdade é também de Talatona. É assim mesmo que fica, Talatona. Pronto. Mas a verdade é que os motoqueiros pedem rapidamente a intervenção da Polícia Nacional. Tudo porque são assaltos todos os dias. Eles já não sabem o que fazer. Eles continuam preocupados com esta situação. Motoqueiros, os mesmos que muitas vezes são chamados de bandidos, são esses que não são e que estão a pedir a intervenção da Polícia Nacional numa situação como esta, porque a zona está realmente perigosa, onde até já tem horas de entrar. Vamos ouvir o que os motoqueiros, os mototaxistas disseram. Vamos ouvir. Zuela. Os assaltos tornaram-se frequentes e os criminosos não levam apenas as motos. Em muitos casos, os bandidos também roubam dinheiro do trabalho diário, deixando os motoqueiros sem qualquer rendimento. Hoje vou discursar um bocadinho. Pela última vez que eu cheguei aqui na província do Ambo, na verdade, nós estamos a passar mal. Então, quando bater 18 horas, todos vamos para casa, atendendo os bandidos. Ainda outros estão a levar os telefones das meninas. E é a hora que às vezes nós aproveitamos para trabalhar um pouco para levar os clientes. Alguns que saem do trabalho muito tarde, então temos que ajudá-los. Mas não é isso que está acontecendo. Provavelmente, sugeria mesmo que teríamos uma segurança mesmo aqui para nos ajudarmos mesmo a partir da polícia. Isso é lógico, isso é verdade, mas não é só de noite. A partir das 17, às 18, essas coisas acontecem. Normalmente eles têm levado? O que é que normalmente eles levam de vocês? É sobre os meios, as motos. Alguns ouvidos pela nossa equipa de reportagem afirmam que, por causa da insegurança, são obrigados a encerrar a atividade mais cedo. Aqui no que fica, a área mesmo está muito mal. Falando, nós vamos fugir da polícia, vamos fugir do bandido, nessas duas coisas não temos nós onde ir. De bandido, por exemplo, o bandido começa um pouco tarde, 17 às 21 horas, eles já não estão nessa via.
Mas agora, nós vamos fugir de dia, nós fugimos do polícia, de noite nós fugimos do bandido. Então, nos dois lados mesmo não há segurança não. Uma vez aconteceu contigo, algum bandido terá tirado alguma coisa de ti? Assim mesmo, essa moto que estou andando a correr de aluguel, me tiraram a dia, ainda não faz um mês. Então, eu estou aqui ainda a se forçar para ver que eu consigo mais qualquer coisa. No receio de novos ataques, vários motoqueiros dizem que evitam circular em determinados pontos do bairro, principalmente no período da noite, quando, segundo relatam, os assaltos se tornam mais frequentes. É que aqui a bandidagem mesmo está muito intensa. E os motoqueiros mesmo não estão a conseguir como trabalhar o dia nem a noite. Por quê? Porque até os polícias tipo, têm a mesma conexão com os mesmos. Tem a mesma conexão, então os motoqueiros já não conseguem andar à vontade, tem que andar só já longo curso, não andam mais numa longa distância assim. Por quê? Porque já tem aquele medo. Tem zonas que eles não conseguem entrar, por quê? Porque eles, se entrarem ali, já sabem que não, desculpa como posso dizer a expressão, os donos do bairro já vão receber a mota, sabendo que é trabalhar duro nesse sol, só para conseguir o bocado que ele para levar em casa. Diante do cenário, os mototaxistas fazem um apelo urgente à Polícia Nacional, pedindo maior presença dos mesmos no bairro. Aqui estamos a passar mesmo mal. Bandido está a nossa atrás, nós não podemos trabalhar, não conseguimos trabalhar até 20 horas. Até realmente só conseguimos trabalhar até 17, 18 já, se cada um tem que estar no local dele. Porque o bandido está mesmo mal, está mesmo a nossa atrás. É mesmo a moto e o dinheiro também que anda nas pastas. Isso já vai daqui a 2 meses, me tiraram uma moto nova. Até agora já tenho medo de pegar mais uma moto nova, por isso estou andando com essa acaba de me matar. Enquanto isso não acontece, o medo continua a marcar o dia a dia dos mototaxistas que saem de casa todos os dias na esperança de regressar em segurança. Regressar em segurança é o que muitas vezes eles não conseguem. É o que têm medo. Vocês ouviram o que disse um dos jovens mototaxistas? Ou mototaxista? Tenho dificuldade de pronunciar esta palavra. Mototaxista, está correto. Vocês ouviram o que disse um dos jovens? Ouviram? De dia, nós fugimos os polícias. À noite, nós fugimos os bandidos. Parece uma frase bonita, com rosas, com jardins, com chocolates enrebuçados. Parece uma frase bonita, mas não é. É grave o que estamos a viver. É grave. Nós precisamos compreender a gravidade desta situação. E foi na mesma zona, na zona do que fica, onde nós recentemente mostramos aqui o vídeo daquele segurança que foi brutalmente assassinado. Estamos a falar de uma zona perigosa. Perigosa. Os moradores do que fica estão fartos de dizer: aqui está grave, aqui é perigoso. E nós continuamos a olhar para esta situação assim, não se passa nada. Mas a delinquência está a crescer, a delinquência está a aumentar nos nossos bairros. Tem vezes que à noite você está a ver um motoqueiro a vir, você corre, porque você não sabe se é mesmo motoqueiro ou não. Mas às vezes o próprio motoqueiro também está a fugir um assalto, está a fugir uma situação extremamente grave, extremamente periclitante, e ele... Onde é que nós estamos? Nós conseguimos apanhar essas pessoas? Nós conseguimos.
Conseguimos, porque a luta deles é só uma. São as mesmas motorizadas. Eles roubam as motorizadas para venderem a preço de banana. É isso que eles fazem. Mas você que também anda a comprar a motorizada no valor errado, porque aquele não é o valor do mercado. Você que anda a comprar a motorizada no valor errado, surgiu aí um business, vou pagar essa motorizada. Cuidado! É uma motorizada roubada, sem documento. Nem vou falar mais do esquema aqui do documento. Nem vou falar. Nem vou falar do esquema de documento porque nós sabemos como é que as coisas funcionam. Mas cuidado! Vamos seguir. Vânia Serrote Luife tem 35 anos de idade. Há sensivelmente 3 anos que ela lida com a doença do bócio. Lá em casa deve estar a se perguntar o que é o bócio. O bócio, na verdade, é o aumento do volume da glândula tiroide, conhecida como papo, isto que nós temos aqui. E a tiroide é um órgão do corpo responsável pela produção de uma série de hormonas que permitem também a regulação do nosso organismo. A dona Vânia veio ao nosso programa aos prantos. A autoestima dela está baixa. Tudo porque o marido já não a trata como antes. Por causa do bócio. As vizinhas também, essas, zombam dela. É uma história muito triste. Mas nós vamos ouvir. Vamos ouvir a Vânia a falar, a contar a sua história. E é a Vânia, na primeira pessoa do singular, que vai zoelar para os angolanos. Zoela, por favor. Que me trouxe aqui, vim pedir ajuda para ver se me opera esse problema que eu tenho. Já venho recorrendo aos hospitais, sempre me dão volta. Não consigo mais ficar com essa doença. A minha irmã que me ajudava, caso de me dar dinheiro, fazer as consultas, não está a trabalhar, está em casa. E eu sou mãe de 3 crianças, não estão a estudar. Eu trabalhava, parei de trabalhar para seguir nos hospitais. Então, por favor, quem tiver a me ver essa hora, a me ouvir, que me ajudam só nessa situação de operação. Não tinha ninguém, eu posso vir recorrer aqui, os ministros, as ministras, os doutores, os médicos, toda a população angolana. Vim pedir sua ajuda, faz favor, estou a implorar. Com esse sol, meu Deus, me ajudam para cuidar dos meus filhos. O marido que eu vivo com ele me tirou coisas. Os vizinhos que estão a me dar de comer porque ele está a me ignorar por eu ter essa doença. Não consigo mais. Minha irmã que me ajuda não está a trabalhar. Faz favor, me ajudam. Me ajudam só, por favor. Por favor, não tenho muita coisa para falar. Só quero para me operar. Os doutores, os médicos, essa hora, me ajudam. Por favor. Perco respiração. Fico com febre, estou a emagrecer aos poucos. Eu sou mulher grande. Começou do nada assim, em 2016. Estava a trabalhar, eu via que é uma coisa normal. Mas começamos a fazer as consultas. Você vai no hospital, é muita volta mesmo que estão a me dar. E isso foi indo crescendo. Não estou a aguentar mais mesmo. Não estou a aguentar. Tenho que se tapar esse lenço para as pessoas não olharem para mim. Tem pessoas que me dão coragem. Tem pessoas que ficam a rir. As minhas filhas não andam à vontade, ficam a esticar. Tua mãe é assim. Vizinha que discute comigo, quero me chamar nome por causa dessa doença. Estou cansada mesmo disso. Não tenho mais forças. Então, por isso vim aqui no Zela Meu Povo, que olham a minha situação para me ajudar. Por favor.
Estou a implorar mesmo de coração, me ajuda para me ser a mesma Vânia adiante, com brilho. Não consigo mais vestir devidamente porque tenho vergonha da doença que eu tenho. Tenho muita vergonha, não consigo sair mais. Porque as pessoas vão me olhar, vão começar a me falar mal. Então vim mesmo pedir ajuda, faz favor, me ajuda para me só me operar. Era só isso para me ser a mesma pessoa de antes. Faz favor, só tenho a minha irmã que me ajuda e o meu irmão que está em casa, não trabalha também para poder me ajudar. Não temos mãe, não temos pai que possa nos ajudar, então por isso eu vim pedir mesmo ajuda aqui. E me ajudam só essa hora, estão me ver com esse sofrimento que eu estou a passar. Quando se estresso, desmaio. Quando falo muito, esses dias essa veia está me dando muita dor. Sinto muita dor mesmo, que não estou a conseguir mais. Então, com a força das outras pessoas, é que me fizeram chegar até aqui. Que vão operar, marcam. Quando você vai lá, anestesia nunca tem. Estava a ser consultada num outro doutor e deu caso mais no outro doutor, mandou repetir os exames. E eu não estou a trabalhar para repetir esses exames, então vim mesmo aqui que me ajudam só a operar isso. Com a vossa ajuda eu tenho a certeza que vou ficar boa. Tenho a certeza e a fé que com a vossa ajuda eu vou ficar boa. Todos que tiverem a me ouvir colaboram só para me ficar boa. Dona Vânia, a senhora tem muita fé. A senhora é uma mulher de fé. Uma mulher com força. E eu quero lhe dizer o seguinte. Nós vamos conseguir ajuda. Não sei como, mas nós vamos conseguir ajuda. Só precisa ter fé, tal como eu tenho fé. Nós vamos conseguir ajuda. E quero apelar à sociedade, ao diretor do Josina Machel, Dr. Carlos Zeca, nosso companheiro, nosso amigo. Por favor, vamos ajudar esta senhora. Ela já não consegue fazer nada. Tanto é que ela também tem dificuldades na respiração. Ela às vezes desmaia. Vamos ajudar esta mulher. Vamos ajudar esta mulher. Precisa da nossa ajuda. Precisa do nosso apoio. Diretor do Hospital do Prenda, diretor Tomás Cassinda, diretora do Anzancote de Menezes, por favor, eu peço um especial favor, pedimos a vossa atenção para este caso. Esta senhora veio hoje com a filha, e a irmã, veio acompanhada da filha e da irmã. A filha dela é adolescente. A irmã, a única irmã que tem lhe acompanhado nesse processo, veio com ela. E o que elas precisam é da ajuda, da nossa solidariedade. Nós conseguimos. Dona Vânia, fé. Vai correr tudo bem, acredita. Eu tenho fé. Eu sei que os diretores desses hospitais vão nos responder. Acredita só. Vai correr tudo bem. Empresários. Por que eu me esqueço tanto de falar para vocês? Empresários, nós temos uma responsabilidade social. Vamos ajudar esta senhora. Vamos. E não precisa ser muito. Um bocado daqui, um bocado dali. Conseguimos fazer alguma coisa. Acredita.
conseguimos fazer alguma coisa. Minha gente, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Mas antes, quero lhe dizer uma coisa. Assunto grave no Golfo 2. Tragédia. Tudo por causa de quê? De feitiço. Problema grave. Até já. Pois é, estamos de volta para a segunda parte do programa Zuela Meu Povo, o programa da família angolana. Você já sabe que nós temos um WhatsApp e é no nosso WhatsApp onde pode fazer denúncias. E o nosso WhatsApp é este que está a passar agora em rodapé. É o 924 36 36 86. Pode mandar as denúncias, vídeos, tudo neste WhatsApp. E mais, nós estamos também nas redes sociais. Rede Girassol Angola. É só escrever que aparecem os nossos canais nas mais diversas redes sociais que existem pelo mundo. Também estamos no canal 7 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Quero agora entrar. Temos o número da senhora Vânia disponível? Temos sim, estão a me comunicar que temos sim o número da senhora Vânia e é este número que está aqui a passar em rodapé já. Por favor, vamos ajudar esta senhora. Ela precisa da nossa ajuda. Tem aqui o contacto da senhora Vânia, é o 927 64 20 98. Por favor. E olha, já que estamos aqui a falar de muitos assuntos, há um assunto que nós precisamos conversar. Crianças. 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 O que é que nós estamos a fazer com o futuro desse país? Como é que nós estamos a tratar as crianças? Hoje em dia, todo mundo tem um telemóvel. Todo mundo consegue fazer uma filmagem e colocar nas redes sociais. Mas nós só estamos a pensar nos likes, nas visualizações. Não estamos a pensar no perigo. No perigo. Nós estamos a expor uma criança. Uma criança que não nos pediu. E ainda que pedisse, é criança. Precisa ser respeitada. A infância é uma fase tão bonita, mas tão bonita mesmo, que todos nós, adultos hoje que somos, queremos voltar. Queremos voltar porque não tínhamos noção do que perdemos. E nós estamos a colocar a criança em determinadas posições só porque queremos likes, audiência, números. Quando esta criança precisa de proteção, de cuidado, de amparo, nós não. Nós não pensamos nisso. Felizmente, a Polícia Nacional no Bengo pensou nisto. Vamos acompanhar a campanha de recolha de pistolas de brinquedo em lojas e detém aqui proprietários de várias lojas que por acaso desobedeceram às autoridades. O que a polícia está a fazer é tirar das ruas armas de pistola, né? Ou de brinquedo, assim que se diz. Armas de brinquedo. Para que os pais não comprem isso para os seus filhos. Para que as crianças não tenham acesso a esse tipo de brinquedo. É isso que a polícia no Bengo está a fazer. Porque se percebeu que estes brinquedos nas mãos das crianças
pode ter outros efeitos, pode despertar outras sensações. E nós estamos a falar de seres humanos que vão cuidar do nosso país, de seres humanos que vão preservar essa nossa Angola e que amanhã terão outras responsabilidades. Não bem-aja a Polícia Nacional no Bengo pelo trabalho que está a fazer e que sirva de exemplo para o país, para as outras províncias. Porque verdadeiramente nós precisamos preservar as crianças. Hoje já estamos a dar tablets, iPhones aos nossos filhos. Não precisamos disso. Nós precisamos de olhar para a criança. Olhar para a criança. E só ver uma criança. Não ver mais do que isso. Só uma criança. Volta para mim, meu realizador. E há aqui também a chamada de atenção para os promotores culturais. Vamos incentivar os músicos a produzirem mais músicas, mais canções infantis. Vamos incentivar, vamos criar concursos de letras. Epá, quem escrever a melhor música infantil da época ou deste ano ganha X. Porque estaríamos a pensar nas crianças. Por que é que um concurso de Miss tem mais prémios do que um concurso desses, que valoriza as crianças? Daqui a pouco é junho. Só em junho é que vamos começar a pensar nas crianças. Não vamos fazer isso. Não vamos permitir isso. Crianças estão a cantar músicas de adultos e a altas horas da noite estão a animar adultos. O que é isso? Vamos pensar sobre isso, se faz favor. E é desta forma que também vamos ao nosso Procura Acha. Avô do Jacinto Daniel, mais conhecido por Juneide. Ele está desaparecido desde dia 25 de janeiro do mesmo ano. E vim cá, a quem souber do paradeiro dele, que diga-nos alguma coisa, porque ele tem problemas de perturbações mentais. E quem saber do paradeiro dele, por favor, que ligue para nós, porque nós, família, estamos à procura. Já fomos aos hospitais, já fomos a casas mortuárias, já fomos às esquadras policiais. Então, está tudo. É isso, por isso, quem puder ou quem vê por aí, ele está vestido de um calção preto, uma camisola verde de barras preta, está de chinelos. Sim, ele estava assim de cabelo... Sim, curto, né? Agora não sei se criou mais ou está com barba ou quê, mas quem saber do paradeiro dele, por favor, estamos desesperados pelo tempo e é só por isso que eu vim para aqui, Pozuelo, meu povo, para ver o que às vezes alguém pode ver e reconhecer, ou tragá-lo para aqui ou para uma esquadra mais próxima, ou ligar para esses números, o 923 70 83 36, 932 084 103. Pois. Foi então o nosso Procura Acha. Quem procura acha. Nós temos fé que este rapaz vai aparecer. Vai aparecer. E todas aquelas pessoas que estão desaparecidas também vão aparecer. Vamos continuar a procurar. Não vamos parar com as buscas. Na sexta-feira nós estaremos novamente aqui, tal como estivemos na segunda, hoje, quarta-feira, e voltamos na sexta-feira para atender as pessoas que venham bater a nossa porta
e nós estamos sempre aqui para atender o povo. Eu quero lhe contar uma história trágica, dividida entre dívidas, ameaças e acusações. Termina com 2 mortes. Primeiro a de um jovem, posteriormente a de uma anciã, assim está correto, de 74 anos de idade. Isso aconteceu no município do Quilamba-Queixo, na zona do Golfo 2. O que terá acontecido? O que disse esse jovem? O que disse essa anciã? O que eles têm em comum? O que é que o jovem tem em comum com a mais velha? Mas sabes, nós vamos acompanhar essa história agora, com todos os detalhes. E quem vai nos contar essa história agora é a jornalista Liliana Vitor. Zuela para os angolanos. Uma história com diversos contornos. Tudo começou quando Dominga Joveta vendeu um par de chinelos a um vizinho, mas este vizinho teria se recusado a pagar o dinheiro. Uma vez que eu comecei a vender mês de novembro a chinela, meninos moços foram buscar a chinela. Para pagar estava a ser um problema. Quando ia para a casa dele, saía troca de palavra. A última vez que eu fui para a casa dele, o padrasto viu que eu estou sempre aí lá, pegou a metade do dinheiro, me deu. Era 7.500. Esse 7.500 ficou mesmo, só que eu 2,5. A senhora disse que eu poderia ir lá. Na próxima semana fui para lá. A senhora disse que o menino já não está mais aqui porque me falta muito respeito, que eu sou pobre. Vai na casa do menino, do pai do menino. Diz no pai do menino que eu vou buscar os valores que faltou. Só com toda calma saí de lá, sem falar nada. E as costas, fui para minha casa, conversei com meu esposo. O meu esposo me disse que Dona Dilma já não vai na casa do Bibino, porque aquele senhor é um estúpido. Já não vai para lá porque eu estou aí trabalhar, ele me fez parar, me faltou tanto respeito. Por causa do filho dele, vim pegar a chinela. Ficou assim. Isso foi em novembro. Depois disso, o suposto devedor começou a ter dores de dente, o que lhe levou à vida. Diante dessa situação, a família acusou Domingas de feiticeira por ter-lhe cobrado a sua dívida. No final de fevereiro, princípio de fevereiro, o menino ficou incomodado, conforme nós ouvimos. Morreu no final de fevereiro. Por que eles começaram a acusar-te de feiticeira? Feiticeira, por quê? Porque parei de cobrar o meu quilape. Eu é quem fui feiticeira do filho dele, para o filho dele apanhar a dor de dente. Morreu de dor de dente. Iam a dizer que foste tu quem mandou esta dor de dente? Sim, iam para chorar a partida do portão das minhas cunhadas, a dizerem para o meu nome, Dona Fulana, está aqui a metade do dinheiro que resta, devolve o fulano. Então não estava aguentando com a trama, várias promessas de morte nas minhas filhas que vão devolver. Eu não sei se era o que eles podiam devolver. Foi então que Domingas decide ligar para a sua mãe. Mal sabia que seria este o motivo da sua morte. Então eu liguei para a minha mãe. A minha mãe deslocou na minha casa, conversou comigo, disse que esta coisa de feitiçaria nem é uma boa coisa, porque eu, até como mãe, nunca fui bruxa. Então fui para a casa dela, da casa do Madrugada, onde passou o óbito, conversar com o pai do menino, para nós chegar a um acordo. Minha mãe foi com a intenção de pedir desculpa por causa dos falsos que ele me tratava. Um dos familiares do meu esposo, minha sobrinha, veio a correr me chamar, tia Dilma, a tua mãe está a lidar corrida com pedras e blocos. Foi muitas vizinhas a bater em minha mãe. Minha mãe morreu truturadamente. Minha mãe lhe truturou até lhe tirar dente. Uma vez que minha mãe foi correr, justiça,
Ela tem 74 anos de idade, meu pai. Lhe bateram até a morte. Lhe tiraram dente. Lhe tiraram dente da cidadania da minha mãe. Minha mãe sofreu uma operação muito grande da boca do estômago até a bexiga. Então quero a justiça. Saia sangue a minha mãe só queixava dor de barriga, só queixava muita dor na barriga. Então eu quero a justiça. Eu quero que a justiça seja feita porque eu sei que existe uma lei. Existe uma lei, senhores. Senhor José lamenta a morte da sua esposa. Todo o povo foi contra a minha mulher. Até quando ficou a morte. Até quando ficou a morte. Quando chegaram com ele, já geraram para onde chegou a morte. Chegou logo, quando lhe bateram, no geral, quando chegou, pronto, no bloco, não fazer pressão. A partir daqui até aqui. Tenho saudade dele, porque de noite e de dia, ele que tanto no doença, ele que me toma conta. Agora, se tu arrasta, não consegue andar. Tratei documento, ele é meio torturado. O processo na polícia, ontem tivemos já algum subsalto com relação ao comportamento lá das autoridades. Quando chegamos lá, parece a família, alguns dos membros da família desse pessoal que assassinou a nossa mãe, eles tentaram influenciar a polícia para ver se soltasse eles, não é? Isso nos preocupou, tivemos que correr até lá. Graças a Deus conseguimos conversar com as autoridades lá, né? Que eles não devem mesmo, né? Soltar esses indivíduos, visto que é uma questão de morte. Eles assassinaram uma anciã, uma idosa que não representava nenhum perigo, né? Assassinaram brutalmente, que ela teve que arrancar até os 2 rins, saíram do corpo. A cara toda machucada, eles machucaram a cara como se fosse uma bola, um ovo, quer dizer, desta maneira. Então, a nossa preocupação é que a polícia não deve soltar eles enquanto, né, não serem apresentados ao Ministério Público. Minha mãe morreu sem nenhuma costela. Tudo na barriga se destruiu. O doutor teve que meter tubo de lado da minha mãe para todo o sangue sair. Então, Jesus, por favor, quero justiça, que a justiça seja feita. Vocês perceberam o que aconteceu? Nós estamos a olhar para a gravidade do que aconteceu, porque é grave. Então, o senhor, o pai do jovem que faleceu, comprou chinelos na jovem, filha da senhora, que também morreu. E vou já contar bem esta história. O pai estava a demorar para pagar o quilabe. A filha disse, olha, você não pagar o meu quilabe, você vai ver só. Sabe o destino? O filho do senhor começou a ter dor de dente. Foi parar ao hospital e acabou por falecer. Morreu, infelizmente. A jovem parece que vive sozinha. Chamou a mãe. Assim que a mãe chega, vai então ao óbito, a família, porque é aí onde a família estava reunida. Vai tirar satisfações. Por que é que vocês estão a acusar a minha filha? Neste exato momento em que a mãe foi para lá, ela foi apedrejada, acusada também de ser bruxa, feiticeira. Tudo porque a filha é que estava a receber essas acusações. Eu volto a perguntar. Você já viu feitiço? Por que nós
agimos assim. Para coisas que verdadeiramente nós não temos justificações. Não temos justificativas para casos como esses. Vamos falar o quê? Vamos falar o quê? Vamos falar o quê? Porque o que nós estamos a pensar, meu Deus do céu, o que está a passar agora na minha cabeça, eu não consigo imaginar seres humanos, pessoas adultas, a pegarem pedras e paus num momento de dor. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar este cenário. Tirar a vida de uma mais velha, anciã, que foi só para colocar paz. Colocar paz, apaziguar, acalmar os ânimos. E lhe acontece isto. Isto é um caso de polícia. Isto é um caso de polícia. Mas nós precisamos, mais uma vez, falar com as pessoas. Nós estamos a estragar a nossa sociedade. Nós estamos a estragar as nossas famílias. Tudo porque começamos a entender mal as coisas. Há famílias que não têm boas relações por causa do dito feitiço. A filha foi à igreja. A igreja é para ser um lugar santo, de santidade. Chega lá, o pastor está a dizer: a tua mãe é bruxa, o teu pai faz isso. E completamente mudam-se as relações entre pai e filhos, porque o pastor disse, porque alguém disse que é bruxo, que é feiticeiro ou que é feiticeira. Meu Deus, nós precisamos refletir, precisamos parar, ver essa questão, porque estão a acontecer de cada coisa nos nossos dias, que às vezes a pessoa põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, eu estou aonde? Que século é este? Que momento é este que nós estamos a viver, meu Deus? Meu Deus do céu. É triste. É muito triste. Mas vamos agora para os destaques do Girassol Jornal com o guru da casa, Simeão Mundula. Simeão, boa noite. Quais são os destaques para hoje? Muito boa noite, Ailton Fernandes. E assim, rapidamente, olhar para o essencial que deve marcar o nosso encontro de logo mais. Sonho da casa própria. A juventude em Luanda considera que a realização está cada vez mais difícil e apela à facilitação das políticas de acesso ao crédito bancário. Requalificação da cidade do Lubango, na Huila. A segunda fase das obras prioriza os bairros da periferia e alguns desses lugares já ganham uma nova imagem. Publicidade ilegal na Avenida Fidel Castro, em Luanda. O governo provincial deu início à segunda fase da remoção. Mais de 150 painéis serão retirados. Birró político do Comitê Central do MPLA esteve reunido hoje em Luanda na sua segunda sessão ordinária. Fora de portas, destaque para o Médio Oriente. Milhares de pessoas protestam contra a morte de autoridades no Irão. Pelo menos 3 navios foram atacados hoje no Estreito de Hormuz. São apenas alguns dos destaques do caderno completo que veio ao ar logo mais às 19h45. E passamos para deixar o convite. Não perca mais uma edição. Contamos consigo. Ailton, boa continuação. Muito obrigado, Simeão Mundula. Bom jornal e até já. Pois é, depois do Zela Meu Povo, vem o programa Fora do Ar. Depois do Fora do Ar, às 19h45 pontualmente, está o Girassol Jornal, com o melhor da informação.
Nós vamos a mais um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Até já. Estamos de volta para a terceira e última parte do programa Zuela Meu Povo. Voltamos porque precisamos falar para si. Sim, precisamos. Então, como foi o dia de hoje? O trabalho correu bem? Eu espero que você e a sua família estejam bem. Olha, lembrei-me, aquela zona, Kazenga, isto é para o Kazenga, município do Kazenga, aquela zona que liga a Filda ao antigo mercado da BCA, que ainda funciona, está muito mal. Aquela via está muito mal mesmo. Precisa de intervenção, rapidamente. Está mal, os esgotos aí, está mal. Outro aspecto ainda sobre o Kazenga, eu passei esse final de semana no Kazenga e há aqui um outro aspecto muito curioso. Por acaso, nesse dia, estava com o Mauro. Fomos ao Kazenga. A equipa do Zuela Meu Povo passou pelo Kazenga. Mas não passamos para fazer a reportagem. De quando em vez passamos mesmo por alguns bairros só para apreciar. Ver o que é que está bem e o que é que não está bem. E a zona a pedonal que foi colocada na BCA é uma pedonal, devo aqui dizer, muito bonita. Muito bonita. Mas sabe qual é o problema daquela pedonal? É que quase que ninguém passa por aí. As pessoas ainda preferem atravessar aquela zona mesmo da BCA, na paragem da BCA, preferem atravessar na estrada e colocando assim as suas vidas em perigo. Chamar a atenção das pessoas. A pedonal está aí. Vamos atravessar pela pedonal. Vamos evitar colocar as nossas vidas em risco. Por favor. É mesmo um pedido, é um apelo que eu faço aos moradores daquela zona e às pessoas que todos os dias têm de passar por aí. Vamos utilizar a ponta, a pedonal. E porque aquela zona também tem muita delinquência, é bom que se coloque alguma iluminação naquela zona, para que as pessoas se sintam seguras ao passar por aí no período já noturno. Quero mandar cumprimentos a Aldina Pinto e ao Ornélio Caiombo, que está incomodado. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência e a si também que está a acompanhar o nosso programa, muito obrigado. Já sabe, a consciência é o único Deus verdadeiro de cada homem. Sobre ela descansa todo o ideal de inferno e paraíso. Nós voltamos amanhã com a mesma garra e o mesmo amor no coração de sempre. Eu tenho dito, Lelu, Tondozuela, por hoje está feito.